e que Paulo diz: vocês não andem como andam os que existem na vacuidade dos seus próprios pensamentos, sem discernimento, obscurecidos em toda e qualquer forma de compreensão, alienados, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância deliberada na qual vivem. Porque mesmo quando tem a chance de enxergar, de ver a luz, a maioria fecha o coração. É aquela ignorância que decorre da dureza do coração, que remete o indivíduo para a insensibilidade total, até que ele mergulhe em estado de dissolução, de perda do seu significado pessoal, de morte da sua identidade. E assim, nesse estado, entregue-se ao domínio da avidez, das pulsões e compulsões que tiram a pureza do ser, da identidade do existir. A outra coisa que ele diz é: se Cristo é de fato aquele a quem eu aprendi, que me habita e que está me transformando, então irai-vos e não pequeis. Interessante que Paulo não diz não se ire nunca, porque existe uma determinada saúde psíquica na capacidade de se irritar, de irar-se, de dizer, de repreender, de se indignar, de afirmar como Jesus fez. Você vê a ira de Deus em Cristo como ela é. E eu aprendo, Jesus é a minha chave hermenêutica, eu me aprendo o significado de me irar sem pecar em Jesus, que se ira no templo, expulsa os cambistas, vira as mesas, solta as pombas, espalha o dinheiro, mas não comete nenhum ato de violência contra nenhum ser humano. E não sai dali com ódio, e nem se preparou para aquilo com ódio. Ao contrário, o Evangelho de Marcos diz que ele chegou, viu o que viu no templo, que tinham transformado aquilo num mercado nojento, e se retirou e passou um tempão fazendo ele mesmo um chicote com azorrague. E no dia seguinte foi com o azorrague, e não se diz que ele feriu ninguém, que ele machucou ninguém, que ele fez nada, só que com o azorrague na mão, provavelmente batendo muito mais nos objetos, espalhando coisas, ele libertou pombas de sacrifícios, espalhou dinheiro, expulsou os cambistas do lugar de culto e disse: a casa do meu pai é casa de oração, não a transformeis num covil de salteadores. A gente encontra a indignação em Jesus em outras horas, como quando ele vai ressuscitar a Lázaro, e o texto diz: Jesus chorou. A palavra que designa choro ali é um choro de indignação diante da morte, do que ela faz na mente dos homens, como ela escraviza a existência humana, como os seres humanos se tornam escravizados pelo medo de morrer até a vida, até o fim da vida. Ou você vê a indignação de Jesus em Mateus 23, no enfrentamento daqueles fariseus hipócritas. Ele está nitidamente irado, indignado. A gente vê manifestação dessa indignação dele em momentos em que ele diz: ai meu Deus, até quando eu estarei convosco? Até quando eu vos sofrerei? Eu não aguento mais. Mas irai-vos faz parte do processo de vazar com pertinência, com procedência, com causa, com realidade anterior, vazar a emoção contida,
Porque aquele que não tem a capacidade da indignação é um indivíduo que vai fazer introjeção de raiva, vai adoecer, vai entrar em estado crônico de uma vida irascível. Vai entrar em estado crônico de uma existência raivosa, que vai crescer para se tornar uma vida odiosa. Por isso, irai-vos, mas não pequeis. E como é que a gente se ira e não peca? Número 1, a ira tem que ter uma motivação justa. E a ira tem que ser equivalente ao tamanho da causa que a provocou. Ela não pode ser desproporcional e nem imotivada e nem sem razão. Não pode ser fruto da antipatia. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, não levem isso para a cama, não deixem o dia virar com isso no coração. É a única maneira de você lidar com a indignação, é não fazer dela uma retenção de motivo de não perdão. Até para se irar, você tem que saber perdoar, já irá perdoando. E não reter, não dormir sobre aquilo, não transformar aquilo num tema para o inconsciente. Porque se a ira se transforma um tema no meu inconsciente, ela contamina toda a profundidade do meu ser, ela arrebenta com as minhas emoções, destrói com as minhas sensações, me tira a capacidade de isenção emocional e sensorial e me coloca numa perspectiva de percepção com um pendor negativo permanente e vai me destruindo e abre portas para o diabo em mim, como Paulo diz: irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Porque o diabo é homicida. A porta para ele aberta é o coração irado. É aquele que dá razão à sua ira, que se abraça com ela, que faz dela a sua fronha, que a veste como um pijama de maldade. Esse abriu a intimidade do ser para o diabo, que adora alguém que existe nesse estado de autojustificação da sua própria ira, o que corrompe completamente, como eu disse, as emoções e as sensações da existência. O que é tenebroso. Depois o Braulio pode até me perguntar a respeito disso, por que a ira corrompe por inteiro as emoções e as sensações da existência. Essa ira permanente, com a qual eu consinto, é equivalente a consentir com a habitação do diabo em mim. Eu dou lugar, eu dou morada ao diabo em mim. Quando eu mantenho essa ira crônica e a levo para o meu sono, para o meu inconsciente, e a transformo num direito de ser em mim. Aquele que furtava, não furte mais. Se o evangelho entrou em mim, tem que ser assim. Você que estava acostumado aos overpricings, que estava acostumado a tirar um percentual para você, você que estava acostumado a usar alguma coisa da empresa para cobrir suas despesas pessoais, você que tendo uma oportunidade, a usa sem permissão, você que se apropria indebitamente do que quer que seja, não importa o tamanho. As coisas não são medidas espiritualmente pelo valor de mercado, mas sim pelo significado do seu ato de falsificação, de furto, de apropriação indébita. Aquele que furtava se encontrou Cristo, não furte mais. E o que é que cura esse espírito do furto?
Porque isso vira uma doença em muita gente. A pessoa se torna cleptomaníaca ou viciada em shoplifting. Às vezes nem precisa, é só aquela coisa de entrar, meter a mão, esconder e sair. É furtivo. Vai, pega, entra na casa de uma amiga, de um amigo. A pessoa se ausenta um pouquinho, você vê que ele tem muitas joias, ou muitos relógios, ou muitas outras coisas menores, você se apropria de uma. E diz, ele não vai nem sentir falta. E eu vou gostar de ter isso. Você não tem esse direito nem de cometer o grande furto que seja roubo, nem o grande furto que seja monstruoso e só seja detectado depois, e nem esses pequenos furtos que alimentam a vaidade de alguns como se fossem souvenirs hoje em dia. Tem gente que furta como se fosse souvenir. Isso vicia. E aí você pergunta, bom, eu fiquei viciado nisso, o que é que eu faço? Paulo diz, trabalhe. A psicologia de Paulo é confrontacional e totalmente comportamental. Ele diz, olha, é confrontacional quando diz não furte. E é comportamental quando diz trabalhe. Que o que vai curar o espírito de furto, dessa apropriação, dessa moleza que vai comendo pelas beiradas, às vezes nem é uma apropriação direta, é indireta, é manha. A única coisa que cura a manha do furto, direto ou indireto, é o trabalho. É ganhar a vida com as próprias mãos, como Paulo diz. Trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom. É ganhar dinheiro para investir no que é bom. É assim que a gente cura o espírito de furto, de cleptomania, de shoplifting, de furto como souvenir, de qualquer que seja a natureza. É o trabalho. Aí você vai e você compra aquilo que antes você furtava. E você compra para si e compra para outros. É o trabalho que vai ensinando a generosidade que vence o espírito do furto. O indivíduo que furta não aprendeu a significação profunda nem da verdade e nem da gratidão generosa. O trabalho ensina isso. E a cura para isso está em trabalhar e fazer o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. O que cura esse que furta, essa capacidade de trabalhar e agora olhar para o que não tem e ajudar o que não tem e o que não pode. É isso que cura o caráter do ladrão e daquele que se apropria indebitamente das coisas. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Eu cresci na igreja e aprendi tanto em casa quanto na igreja a não falar palavrão. Tanto é que eu fui um garoto muito traquino, muito sacana, mas que não falava palavrão. Era muito raro. Os meus amigos falavam palavrão para todo lado, eu não usava esse recurso. Nem na adolescência, nem no auge das maluquices, saindo no palco, quebrando pessoas, arrebentando e sem escrúpulo para um monte de coisas, mas eu não falava o chamado palavrão, era muito raro. Nunca tive prazer em encher a boca, dizer, seu filho deve... Nunca tive. Nunca significou o que para outros significava. Um poder de ofender. Eu tinha muito poder de ofender sem usar nenhum palavrão. Aí me converti. Convertido aí é que eu não falava palavrão mesmo. Outro dia minha neta mais velha estava dizendo que ela cresceu no mesmo espírito de não falar palavrão.
E quando ela já estava aí com uma certa idade, eu não me lembro mais se com 8, 9, 10 anos, não me lembro. Mas foi por aí, nessa faixa, ela não falava palavrão. Até que um dia ela ficou tão zangada que ela disse, hoje eu vou falar um palavrão, porque eu estou me sentindo muito ofendida. Aí ela foi para o quarto dela, abriu uma gaveta, botou a boca para dentro da gaveta e falou, merda, 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 merda. Aí fechou a gaveta e falou, ai, consegui falar um palavrão. Mas o que Paulo está falando aqui? Ele está falando de palavrão? Ele está falando da energia ofensiva, daquilo que entorpece. Palavra torpe, aquela palavra que arrebenta a sensatez, o bom senso, que já é falada sem sensatez e sem bom senso, já é fruto da ira, do ódio, da vontade de quebrar, de matar. E que dessensibiliza a gente, entorpece a gente, tanto quanto entorpece os outros. E é daí que decorrem, logo a seguir, ódios, ofensas que podem terminar em agressões de todas as naturezas, até físicas, até a morte. Por isso, não saia da vossa boca nenhuma palavra carregada de energia ofensiva. Eu conheço muita gente, como eu tenho dito, que fala palavrão como quem pede um McDonald's. Você não sente nada. O cara te cumprimenta com um palavrão, te dizendo o maior elogio do mundo. Pô, cara, eu ouço, desculpa, tirem as crianças da sala, se você for ficar ofendido. Mas eu ouço depois de cultos, vem aquele cara, aquele garotão. Pô, cara, puta que o pariu. Chorando. Porra, cara, tu é foda. O evangelho na tua boca. Porra. Aí vai. Ele falou algum palavrão? Não, ele é só uma pessoa com pouco recurso vernacular, como a maioria, e tentou elogiar o que recebeu com os recursos que ele tem, mas ele só te exaltou. Não houve nenhum torpor na palavra dele. Ao contrário, se ele andar comigo, devagar ele vai aprendendo a diminuir e a melhorar o palavreado dele, não porque eu venha exortá-lo, mas porque ele vai aprender a Cristo. Vai aprender o significado das boas energias, daquilo que edifica, que constrói, que carrega louvor, que é um salmo relacional para com o próximo. Por isso, não saia da vossa boca essa energia entorpecente, que é como uma droga que dessensibiliza você, dessensibiliza o outro, e daí pode surgir qualquer coisa. Mas ao contrário, que saia da sua boca, se você se revestiu de Cristo, saia unicamente a palavra que for boa para construir, para botar para cima, conforme a necessidade, a ocasião, a hora. Saia da sua boca a palavra sensata, sábia, edificante, que tem o poder de erguer emoções falidas, autoestimas combalidas, existências negativas, que tem o poder de parar a espada afiada, ferina, venenosa do ódio e da propositura da guerra. Que saia da sua boca seja isso, o que constrói, o que edifica e o que quebra maldades pela manifestação do amor como comunicação. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Porque é claro, né, minha gente, se o Espírito de Cristo que habita em mim, se eu sou de Cristo e digo que o Espírito de Cristo habita em mim, Jesus disse que ele é o Espírito da verdade, ele não é o Espírito da mentira. Ele é o Espírito do amor, do perdão, da compaixão, da misericórdia, não é o Espírito da ira.
Ele é o espírito da generosidade, da doação, da entrega, da ajuda, e não do furto, não da corrupção, não da apropriação indébita. Ele é o espírito da edificação. O espírito vai consolar, edificar, exortar. Ele não é o espírito do entorpecimento energético, fazendo com que a relação humana se torne algo venenoso, tóxico e na iminência de deflagrar um processo de ódio e violência, que é o que a palavra torpe produz. Por isso é óbvio. Façam isso, porque vocês não estarão obedecendo leis morais. Não é uma questão moral, é uma questão existencial e espiritual. Vocês são habitados por Cristo. A boca de vocês tem que ser a boca de Cristo. O trato de vocês é o trato de Cristo. As emoções e sentimentos de vocês têm que cada dia se assemelharem mais às de Cristo Jesus. Ele que veio para dar a vida, não para furtar nada. Por isso, fazendo o oposto do Espírito de Cristo, vocês entristecem Cristo em vocês, que selou vocês para algo superior e maior, para se tornarem como filho do homem, como homens de verdade, para serem cristificados à medida em que vivam. Essa é a palavra. Por isso, eu prossigo ainda, lendo o verso 31, dizendo, na mesma perspectiva, no mesmo contexto, pelas mesmas razões, longe de vós toda amargura que vem quando a gente começa a dar razão às nossas iras, às nossas raivas, às nossas antipatias, às nossas queixas, as nossas mágoas acumuladas vão produzindo amargura psicológica, emocional, existencial, vai criando aquele ser tóxico, venenoso. E a amargura não é só um sentimento e uma emoção, ela produz um modo de pensar, de interpretar, de ver a vida, de ser. Por isso, longe de vós toda amargura, toda cólera, que é a ira multiplicada, acendida ao direito de chutar, matar, espancar, bater, quebrar e dizer, eu perdi o controle. Longe de vós toda cólera e ira e gritaria. As gritarias têm um poder extraordinário de produzirem as piores realidades. Você veja aquele ambiente, aquela família, onde todo mundo só fala gritando um com o outro. Não sai nada bom dali. Só gritaria. Gritaria. E o outro... Meu Deus, é um inferno. Daqui a pouco, na gritaria, vem a energia torpe da ofensa, da ira, da cólera. E um lugar e uma cultura onde a gritaria prevalece produzem amargura relacional. Então a gritaria vai se tornar cada vez mais um estilhaço de pólvora que pode acender um incêndio de ódios no trato e nas consequências que daí decorram. Por isso não haja entre vós gritaria, nem blasfêmia. Blasfêmia aqui não se trata de blasfemar contra o Pai, o Filho, nem o Espírito Santo, nem contra nada disso. Eles nem conheciam isso. Essa doutrina organizadinha do Pai, do Filho e do Espírito Santo veio do quarto século para frente. Para eles o Pai era o Pai, o Filho era o Filho, o Espírito Santo era o Espírito Santo, mas não, eles não tinham essa discussão sobre a Trindade.
Deus era plural, Deus era uno e era o Elohim, aquele em quem habitava o plural de majestade. Era até onde eles iam. Por isso, blasfêmia aqui é contra o próximo. É dizer seu quê, Chico? Seu quê? Seu... Aí, cara sai detratando o outro, destruindo o outro, blasfemando contra a alma do outro. Seu oco, seu idiota. Quantas mães e pais educam os filhos na base da blasfêmia? Seu burro, seu imbecil, que não aprende nada. Seu fracassado. Esse ser humano está blasfemando contra o outro o tempo todo. E incitando na alma do outro a blasfêmia como paradigma negativo, que achata e acachapa a autoimagem e a percepção dele. Longe de vós toda blasfêmia, e bem assim toda malícia, toda malandragem, que é uma outra coisa que a gente acha que não é nem pecado, é quase uma virtude, especialmente na nossa cultura. O ser malandro é currículo. Aquele malandro, aquele cara de chavado, que está sempre passando, o rei do Teflon, está sempre vendo na frente, jogando uma casca de banana, escorrendo por ali. Você não fez nada, não. Esse malicioso que olha para tudo imaginando o que de pior ele poderia exaurir da circunstância, tirar dali. Que vantagens ele pode levar? Essa é a malícia. É transformar a ignorância do outro num recurso pessoal para si mesmo. Para driblar o próximo, ao invés de andar em justiça e retidão procedentes da verdade. Malícia. Antes, se vocês se revestiram do novo homem, se aprenderam a Cristo, antes, sede uns para com os outros benignos. É óbvio, não é? Cara, se eu sou de Jesus, eu não posso ser o que Jesus não foi. Eu não posso ser um crente como hoje em dia, que é tudo que Jesus não foi e é tudo que o Evangelho não ensina. É o crente, é o pastor, é o bispo, é o apóstolo. É tudo que Jesus não é. Agora, se de fato eu aprendi a Cristo, então se diz aqui o imperativo sede. Não é tentai, é sede, porque é possível. O Evangelho é praticável, isso tudo é possível. Por isso, há esse mandamento para ser. É um imperativo que não está aberto para negociação. Sede, pois, sede por causa disso tudo. Sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Não tem nenhuma condicional de um perdão relativo, é como Deus em Cristo vos perdoou, assim também perdoem, assim também sejam benignos, compassivos, perdoadores e generosos, para que vocês se revistam do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Sede, pois, por causa disso, imitadores de Deus, como filhos amados. Ele que é o Pai que faz vir sol sobre maus e justos, vir chuva sobre justos e injustos, baseado no que Jesus disse, assim, amem os vossos inimigos e orem pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. É a mesma coisa que Paulo diz, sede, pois, por causa disso, porque vocês são de Cristo e aprenderam a Cristo, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor.
Andar em amor não é andar como uma poliana, com romances existenciais, fingindo que o mundo é bom, que está tudo legal. Não. É andar em amor segundo Cristo, onde a verdade era verdade, a idiotice era idiotice, a maldade era maldade, a hipocrisia era hipocrisia, e aonde a sinceridade do pecador era a sinceridade do pecador. Onde cada coisa era própria. O amor é próprio. O trato do amor é essa maneira de ser própria para com todas as situações e caminhar sem rancor na vida, perdoando a tudo e todos como Deus em Cristo nos perdoou. Assim a gente anda em amor, como também Cristo nos amou. O amor segundo Deus em Cristo é esse amor que se entrega, se entregou a si mesmo por nós, que se doa e que transforma a vida numa oferta, num sacrifício a Deus, transforma a vida num incenso suave, num cheiro gostoso. Ele está falando isso aos de Éfeso, que diziam que tinham crido. O que ele está dizendo é: vocês têm que ser assim. Do contrário, o Evangelho valeu de quê na existência de vocês? Valeu de quê na existência de vocês? Senhor Jesus, que a palavra de todos esses dias e esta palavra de agora, de hoje, tenha encontrado o caminho do coração de cada pessoa aqui, para que o velho homem seja jogado para trás e nós nos renovemos no espírito do entendimento segundo o Evangelho, e assim brote em nós o novo homem criado segundo Deus, para andar em justiça e retidão procedentes da verdade. É o que eu te peço agora, sabendo que só um milagre do Espírito Santo pode produzir isso nos nossos corações entorpecidos e endurecidos. Em nome de Jesus. Amém e amém.